Olá seus seres inferiores, aqui quem fala é o Bio-sans e como eu não tenho nada melhor para fazer eu vou cumprir o acordo que eu fiz com o Nightmare, que é eu conseguir sentimentos negativos para ele e eu vou fazer isso contando a história dele porque sim, lembrando que eu vou contar a história do Nightmare-sans e não de Drentale. Sabendo disso, bora pra história. Tudo começa em Drentale. Nightmare é o irmão de Dreon. Ele não é tão animado quanto seu irmão. Ele era mais sério, não gostava de brincar ou correr como Dreon. Ele amava ler e sempre lia muito rápido, pois assim ele conseguia afastar toda a energia negativa, tristeza, solidão e sentimentos ruins que estavam invadindo-o. As pessoas não gostaram da ideia dele ser diferente, então começaram a falar pelas costas. Ele é do mal, seu nome significa algo ruim, ele protege o lado ruim da árvore, certeza que ele é do mal. Eles levavam o Dreon para longe e o distraíam com brincadeiras, enquanto os outros se aproveitavam disso e jogavam pedras, livros, qualquer coisa em Nightmare, dizendo-lhe que era estranho e que ninguém gostava dele. Dreon nunca soube dos problemas de seu irmão. O ódio indiscriminado contra o guardião dos sentimentos negativos crescia dia após dia, e assim, pouco a pouco, Nightmare começou a mudar. Ele estava com medo, começou a pensar que todos queriam machucá-lo e que todos eram ruins. As pessoas que tinham pena dele também começaram a mudar de opinião e se juntaram às pessoas más. O pequeno guardião dos sentimentos negativos começou a se distanciar de todos, até mesmo de seu irmão. Então se isolou entre as raízes da árvore e continua a sentir medo todos os dias. Nada mais animava Nightmare, nem mesmo as palavras de conforto de Dreon. Dreon não brincava com mais ninguém, ele só queria ficar perto de seu irmão para ver o seu sorriso novamente, mas isso nunca aconteceu. Enfim, cansado de sentir medo e insegurança, Nightmare decidiu mostrar a todos que não era do mal, que ele podia ser bom, que podia proteger os frutos dourados como seu irmãozinho. Assim ele provaria que não era ruim, certo? Infelizmente tudo deu errado. Nightmare não deveria ter tocado nas maçãs douradas, já que estava carregado de energias negativas. A árvore começou a apodrecer e os frutos começaram a ficar negros como as maçãs negativas. Tudo foi perdido, só porque ele sentia medo e desespero em sua pequena alma. Se ao menos ele tivesse um amigo, se ele tivesse dito a Dreon tudo o que estava acontecendo, talvez essa dor pudesse ser evitado. O céu escureceu, os pássaros pararam de cantar, as folhas verdes da árvore se caravam e caíram, enquanto seu tronco perdia a vida. Agora as maçãs negras e o tronco seco eram as únicas coisas que se destacavam naquele cenário sombrio. A árvore, que estava cheia de vida, estava morrendo devido a toda a energia negativa que estava fluindo através dela. Então o universo começou a perder lentamente quaisquer sinais de sentimentos positivos. Nightmare estava muito assustado. Ele não queria que isso acontecesse, ele só queria mostrar que também podia cuidar das maçãs douradas como Dreon. Ele queria fazer algo para consertar a árvore, mas não sabia o que podia fazer. Sua mente estava completamente branca por causa do pânico. Ele feriu aquilo que deveria proteger, ele feriu sua própria mãe. Nightmare se sentia como um garotinho, que fez algo ruim e queria consertá-lo, mas não sabia como. Dreon tinha saído para ajudar algumas pessoas, viu o céu escurecer. No mesmo instante, sentiu como se algo muito ruim estivesse acontecendo. Quando ele chegou até a árvore, ficou chocado ao ver o que tinha acontecido. Felizmente nem tudo estava perdido. Dreon havia pegado uma maçã dourada para ajudar os necessitados, a fim de curá-los. Talvez ele pudesse fazer algo para curar a árvore. Seus sentimentos positivos não o deixariam perder as esperanças. O Zero Cloud de Image, no entanto, diferente de Dreon, as pessoas começaram a transbordar sentimentos negativos por causa das maçãs negras. Eles perceberam que sua árvore não voltaria mais ao normal, que Nightmare havia causado a destruição da negatividade. Então começaram a se agrupar para irem contra o guardião dos sentimentos negativos, a fim de feri-lo e matá-lo se possível. Dreon ficou apavorado, ele não podia deixar a multidão ferir seu querido irmão.
Ele era apenas um contra uma multidão de 100 e estava começando a se cansar. Algumas pessoas conseguiram fugir de Dreon e foram em direção a Miriet Maré. Outros começaram a empurrar Dreon, atropelando e ignorando completamente as palavras do pequeno guardião que um dia havia sido seu amigo. Miriet Maré aceitou sua morte. Ele já sabia que sua vida havia chegado ao fim e estava realmente assustado. Fique mais forte, foi o que Miriet Maré ouviu. A voz era muito diferente de sua mãe. Ela não estava vindo da árvore, mas sim das maçãs negras. Se você não fizer alguma coisa, irá morrer. Use as maçãs e fique mais forte do que eles. Miriet Maré sabia que usar as maçãs era errado. Elas eram poderosas demais até mesmo para um guardião como ele. Mas o medo de ver as pessoas se aproximando e o que poderia acontecer com ele eram mais fortes. E então, ele deu a primeira mordida. O Zero Poder de Image. Depois da primeira mordida veio a segunda, a terceira. As pessoas começaram a parar quando viram que Miriet Maré estava mudando. Grumos negros estavam saindo de seus olhos, boca, nariz e roupas. Algumas pessoas sentiram nojo, outras sentiram pena. A imagem era assustadora. Como Miriet Maré estava comendo mais e mais maçãs, seu corpo não conseguia mais suportar toda a energia negativa e seu crânio começou a rachar. O Zero Poder de Image. Os sentimentos de Miriet Maré começaram a mudar. Ele não conseguia parar de comer as maçãs e seu medo começou a se transformar em ódio, um ódio infinito por tudo e todos. Uma dor terrível percorreu seu corpo quando ele deu a última mordida na última maçã e acabou se viciando no enorme poder que estava consumindo seu ser. A negatividade era tão grande que seu corpo não conseguia mais controlá-la. Então 4 tentáculos de pura escuridão saíram de suas costas, quebrando algumas costelas e lhe causando uma dor horrível. Enquanto estava no chão, a substância negra começou a transbordar de seu corpo e muitas pessoas que estavam perto de Miriet Maré pararam. Mesmo ferido e pisoteado pelas pessoas, Dreon abriu seus olhos. Ele estava com medo de que o povo tivesse ferido seu irmão, mas o que Dreon viu não era mais seu irmão. Era um ser com tanta maldade concentrada que chegava a dar nojo. Por favor, não se esqueça quem eu costumava ser. O Zero Poder de Image. Aquelas palavras ficaram presas na mente de Dreon. Foram as últimas palavras que conseguiu ouvir com a voz carinhosa de seu irmão. Agora o guardião dos sentimentos positivos só estava vendo uma criatura negra que tinha tomado a forma de seu irmão. Ele emanava uma aura negativa tão grande que qualquer um que se aproximasse sentiria desespero e dor. As pessoas se afastaram da criatura. Aquela coisa cheirava mal, e era realmente assustadora. Muitas pessoas começaram a se arrepender do que tinham feito. Há um minuto atrás havia um ser bom e assustado que agora é essa coisa não amigável parado em pé. Mas para onde foi o pequeno guardião? Dentro da mente daquela coisa houve um encontro. Miriet Maré estava chorando enquanto a pessoa viscosa estava abraçando ele. Era ele mesmo, dizendo que ele o protegeria de tudo. Miriet Maré aceitou. Ele aceitou se livrar de toda aquela dor e deixar aquela parte negativa florescer. O silêncio que invadiu Drenthal era sepulcral por alguns segundos, até que o som de algo cortando o ar em uma alta velocidade, separando o corpo daqueles que estavam perto. Aqueles tentáculos que um novo Miriet Maré tinha em seu corpo, agiram como grandes e poderosas lâminas em uma incrível velocidade, deixando apenas uma trilha de dor e morte. As pessoas correram desesperadamente. Ajuda, ele é o demônio. Muitos deles gritavam e fugiram freneticamente, tropeçando uns nos outros. Um choro se podia ouvir por trás dele. A criatura virou a sua cara e sorriu feliz.